Eu fico pasmo de ver, Paulo, e aqui é relato de alguém que estudou um pouco sobre ativismo judicial no Brasil, ou melhor, não era nem que eu estudei ativismo judicial, eu estudei o Supremo Tribunal Federal e eu comecei a notar o seguinte, existe um fenômeno de ativismo que não ficou só restrito ao Poder Judiciário, né? O Poder Judiciário é o grande exemplo emblemático de atores ativistas, né? Juízes travestidos aí, ou melhor, políticos travestidos de juízes. Existe um fenômeno aqui que contaminou, e eu juro por Deus que eu acho difícil a gente reverter isso. Ministério Público Federal, Ministério Público Estadual, Tribunais de Contas, Defensoria Pública. O vírus do ativismo contaminou todo mundo. Então aqui, inclusive agora, essa é uma notícia recente, falando do Ministério Público Federal em São Paulo encaminhou ofício ao WhatsApp requisitando informações e questionando sobre a possibilidade de adiar até 2023 a estreia do recurso do aplicativo chamado Comunidades. O que me causa espanto, Paulo, e eu estou pedindo aqui um relato seu do panorama aí nos Estados Unidos. Eu entendo que devam existir aí alguns atores políticos em órgãos institucionais, órgãos judiciais, ou do ambiente do Poder Judiciário. Mas aqui o panorama é desalentador. Eu vejo quase que como só conseguindo reformar isso daí a partir da Constituição e uma mega reforma constitucional para você tolher o poder dessas pessoas de agir dessa forma. Porque não existe mais liturgia de qualquer cargo, Paulo. A verdade é essa. Há uns 8 anos eu estava fazendo um evento de advocacia solidária, que tinha uma ONG que eu queria promover. E eu lembro até hoje que um dos caras que estava lá do Ministério Público Federal em São Paulo, falando do MPF aqui em São Paulo, era um procurador da República que moveu uma ação contra a União e contra a Casa da Moeda para tirar da nota Deus é fiel. Ou seja, o cara falando que era uma alusão à divindade e era contra o Estado laico. Mas tudo isso, você percebe que existe um grau aí de falta de noção, falta de bom senso, e parece que a exceção virou a regra. Você tem um relato a respeito de como o panorama judiciário, ou pelo menos desses atores nos Estados Unidos, ocorre hoje? O professor de direito constitucional é você, mas eu vou me atrever a dizer o seguinte: quando o Montesquieu pensou esse sistema de divisão de poderes atual, né, poder executivo, legislativo e o judicial, e depois os pais fundadores aqui dos Estados Unidos, os framers da Constituição, dividiram em executivo, legislativo e judiciário, tanto o Montesquieu quanto o James Madison, eles diziam assim: o poder judiciário, ele é um poder insignificante, ele é o mais fraco dos poderes. Dos 3, ele é o mais fraco, ele só tem um poder de fiscalização, né? Porque o poder executivo, ele tem a espada, ou seja, ele tem as armas, é ele quem age. O poder legislativo, ele tem a bolsa, que é quem tem dinheiro. No regime republicano brasileiro, o executivo acaba fazendo orçamento, mas na prática, quem aprova o orçamento, quem decide o orçamento é o legislativo. Então, o poder legislativo tem o dinheiro. E o judiciário, o Montesquieu falava next to nothing, né? Ele não tem, ele é próximo a nada, tem absolutamente nada. Então, o que acontece? Isso foi a forma como foi concebido. Nunca esses caras imaginavam que a coisa ia chegar a este ponto, que o Poder Judiciário podia crescer tanto. E quando você fala aqui do Poder Judiciário, eu gosto mais de falar, porque não é o caso do Ministério Público, eu gosto de falar do sistema judicial acusatório. Mas é bom que inclui Ministério Público, mas é bom mesmo quando a gente fala do deep state, desses burocratas, dessa casta de burocratas que não foram eleitos. Esse aqui é outro exemplo que a gente não citou aqui, a Comissão de Valores Mobiliários. A Comissão de Valores Mobiliários do Brasil é um escândalo, é escabroso, é um lugar que o presidente Bolsonaro e o Paulo Guedes não tocaram, e que, assim, é um órgão de lobby dos grandes bancos e instituições financeiras. Eles mandam dentro da CVM e regulam o sistema financeiro brasileiro, porque o sistema financeiro brasileiro é eles dizem que é um dos mais sólidos do mundo, é um dos mais regulados, menos livres, e completamente absurdo a forma de funcionamento, engessa, tem instruções normativas, e assim, é tudo feito por instruções normativas têm força de lei,
canetadas por um bando de burocratinha que nunca prestou contas pro povo, que não tem nenhum tipo de check and balance, não tem nenhum tipo de freio contra preço. E aí, eu tenho que falar do Nassim Taleb, que escreveu um livro espetacular chamado Skin in the Game, não sei como é que chama em português, se eu fosse traduzir eu ia chamar de cu na reta, se eu fosse fazer a tradução do Skin, não sei como é que chama em português, mas Nassim Taleb, Skin in the Game, procure aí. Mas a moral da história é a seguinte: nenhum agente, público ou privado, pode tomar atitude nenhuma sem que ele tenha o cu na reta. Então, assim, se um cara do Ministério Público, esse cara da CVM, essas são as únicas profissões onde os caras fazem merda e não sofrem as consequências das merdas que fazem. Isso não existe em profissão nenhuma no mundo. E não pode dar certo em lugar nenhum do mundo. Então o cara foi lá, usou dinheiro público para fazer uma ação, Deus é fiel, não sei lá das quantas. A ação, obviamente, não dá em nada, porque não dá. Mas ele tá lá fazendo a militância dele, vai ganhar uma porrada de tapinha nas costas, vai jogar o assunto em debate, etc, etc. Não vai dar em nada e vai ficar por isso mesmo. Então qual é a profissão onde você pode fazer um monte de ação que não dá em nada, violar um monte de coisa, e não dá em nada e fica tudo bem, e acontece, tudo bem, vida que segue? Juiz no Brasil. O que o juiz no Brasil faz o quê? Os juízes fazem o que querem. Promotor do Ministério Público, os caras fazem o que querem. E no final, o que acontece na pior das hipóteses? Toma aqui uma aposentadoria com todos os seus benefícios, vai para casa com salário de marajá pro final da vida. E aí, esses caras hoje, eu falava assim, eles não têm nem a espada nem a bolsa. Pô, eles têm a espada e a bolsa. Sim. O Alexandre de Moraes tem a Polícia Federal dele, que não responde ao Executivo. Onde é que diz que está isso na Constituição? Não diz, mas ele foi lá, determinou numa canetada, não sei o quê. Orçamento, o Judiciário tem um orçamento próprio, eles controlam o próprio orçamento. A ponto de ter chegado o absurdo da Lava Jato, querer que eles controlassem a Lava Jato, essa instituição que nunca existiu no ordenamento jurídico brasileiro, eles queriam ter um fundo onde eles controlassem o dinheiro que eles recuperavam que saiu dos cofres públicos. Então, assim, não há uma solução, mas pode dizer isso, mas assim, não há uma solução ainda nas democracias modernas para lidar com o problema desse deep state, desses burocratas não eleitos que alcançaram um poder que eles nunca, inimaginável. Então não há uma solução ainda para isso. A sociedade está em discussão de como é que vai resolver isso, porque esses problemas complexos demora para achar uma solução.